É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise política para destrinchar os bastidores e os planos de longo prazo das principais forças políticas do país. Nossa pauta de hoje nos leva diretamente ao coração do poder. O Partido dos Trabalhadores, onde a sucessão presidencial de 2026 já está sendo minuciosamente desenhada com movimentos estratégicos que remetem a um grande mestre do xadrez. O artigo que analisamos, de autoria de Thales Faria, revela a proposta da direção do PT, na figura do presidente Edinho Silva, de lançar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato a senador por São Paulo. Essa é a escolha que o establishment partidário gostaria de ver concretizada. Uma forma de garantir uma vaga importante e blindar Haddad no plano estadual. No entanto, o próprio ministro tem manifestado uma clara e repetida resistência a essa disputa, recusando-se a concorrer tanto ao Senado quanto ao governo paulista. Essa contradição inicial, Vero, é crucial, pois ela nos obriga a ir além do que é dito publicamente e buscar o verdadeiro plano de voo do ministro, que é claramente nacional, ambicioso e de longo prazo. A análise precisa de fato romper essa fachada de intenções apresentada pelo PT, Vera. Enquanto a opção de bastidor, o plano B ou a solução discreta, seria Haddad atuar apenas como coordenador da campanha de reeleição de Lula, um papel de grande peso nos bastidores, mas de menor visibilidade eleitoral. O que realmente circula com força nos corredores do poder é a ambição de protagonismo do ministro, manifestada no desejo de executar uma manobra que, no xadrez, é conhecida como rock. O rock, como sabemos, é uma troca de posições entre as peças mais importantes do tabuleiro. Na política, essa manobra envolveria a troca de cadeiras entre Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. É uma articulação de altíssima envergadura e com consequências imediatas. Haddad seria elevado a vice de Lula em 2026 e Alckmin assumiria o posto de ministro da Fazenda. Se esse rock se concretizar, ele não apenas resolve o problema imediato do PT em São Paulo, mas, mais importante, redefine a linha de sucessão presidencial para a próxima década, dando a Haddad o capital político definitivo para o futuro. A vice-presidência, no contexto de Fernando Haddad, não é uma posição final. É uma plataforma de lançamento estratégico para a sucessão de 2030. O artigo faz questão de nos lembrar da experiência de 2018, quando ele foi vice de Lula e, por necessidade, assumiu a cabeça da chapa, tendo um desempenho que para muitos foi surpreendentemente forte, dadas as circunstâncias. Ao ser reconduzido a vice em 2026, com o apoio total da máquina e a força de Lula, Haddad se coloca em uma posição inexpugnável para ser o sucessor natural do presidente. Essa ambição de longo prazo é o que realmente explica toda a sua articulação atual e a recusa em se submeter a uma disputa estadual. E essa ambição ganha corpo a partir de um evento crucial: a derrota no Congresso na área fiscal. Essa ambição por um papel nacional lança luz sobre um evento que foi inicialmente interpretado como um fracasso, o curto-circuito de Haddad com o Congresso devido à rejeição do aumento do IOF e da MP subsequente. Esse revés fiscal, ironicamente, serviu como um catalisador político para o ministro. Haddad, que sempre cultivou um tom técnico e moderado, reagiu de forma dura, crítica e publicamente polarizadora, insinuando que a derrubada da MP se devia a pressões de andares de cima e do mercado financeiro. Essa derrota administrativa, Vera, foi magistralmente transformada em vitória política e de comunicação pelo Palácio do Planalto. O revés deu a Haddad a licença ideológica para abandonar a retórica de quase tucano e abraçar a polarização que a base petista tanto exige. A mudança na narrativa após a derrota fiscal é a prova da agudeza política do ministro e do próprio Planalto. O artigo observa que ambos encontraram o discurso de campanha ideal para 2026. A narrativa de que o governo PT é o único que busca cortar gastos nos andares de baixo enquanto tenta cobrar mais impostos da turma da cobertura, personificada pelo mercado financeiro e seus aliados no Congresso. Esse é um tema de forte apelo popular, com raízes históricas na esquerda que injeta o componente ideológico necessário na chapa.
E essa guinada de discurso traz uma vantagem interna essencial para Fernando Haddad. Ela permite que ele desmonte a fama de excessivamente moderado ou neoliberal que lhe era atribuída por alas mais à esquerda do PT, ao adotar uma pauta abertamente confrontadora e esquerdista contra os super ricos e o centrão alinhado ao mercado. Ele reafirma sua fidelidade ideológica e conquista o aval da cúpula partidária, que historicamente valoriza o discurso de confronto. Essa mudança de perfil é a preparação estratégica para a vaga de vice. O artigo aponta que o crescimento da popularidade do governo veio a reboque dessa nova narrativa, tornando Lula ainda mais forte e, consequentemente, tornando a perspectiva de sucesso para o vice em 2026 praticamente uma certeza. A preferência de Haddad pelo Plano Nacional é reforçada, Vero, pelo alto risco do cenário eleitoral em São Paulo. A disputa estadual que o PT ambiciona para ele é vista como um território minado de incertezas. O governador Tarcísio de Freitas é um adversário consolidado e de forte apelo, com grandes chances de buscar a reeleição. Colocar Haddad em uma disputa majoritária contra Tarcísio é um risco que o ministro não parece disposto a correr. E a competição para o Senado por São Paulo é igualmente complexa. Haddad teria que enfrentar uma batalha fragmentada contra nomes fortes de ambos os lados do espectro ideológico, o que geraria um desgaste político desnecessário e incerto. A leitura estratégica é irrefutável, é incomparavelmente mais vantajoso garantir o protagonismo máximo na chapa de reeleição de Lula, onde a probabilidade de vitória é altíssima e o capital político acumulado é imenso, do que se lançar em uma batalha estadual incerta e desgastante. O ROC, portanto, é a rota que maximiza a recompensa e minimiza o risco para a carreira de Haddad. A manobra do ROC com Alckmin, além de pavimentar o caminho de Haddad, oferece uma solução de governabilidade elegante para o próprio presidente Lula. Alckmin, ao assumir o posto de ministro da Fazenda, poderia ser o fator de estabilidade e conciliação que a área econômica precisa para lidar com o Congresso. Sua longa carreira política e sua origem no centro podem ser vistas como um ativo para destravar a pauta fiscal. É a sinergia política em ação, Vera. O movimento beneficia Haddad com a blindagem e a sucessão garantida, e beneficia o governo com a possibilidade de injetar um articulador político experiente e com bom trânsito no Congresso na área mais sensível da gestão. Alckmin, com seu perfil mais conciliador, poderia ser o fator de estabilidade que garantiria a aprovação da agenda fiscal. O ROC é visto como um ganho mútuo. O PT garante seu nome para a sucessão futura, e a área econômica ganha um novo e poderoso articulador político. O artigo enfatiza que o incidente da derrota fiscal, que parecia inicialmente ser uma fragilidade, foi transformado em um poderoso instrumento de alinhamento ideológico. Essa capacidade de reverter o revés em trunfo é a marca de um político que está planejando para o longo prazo. Haddad conseguiu se descolar do rótulo de técnico e se tornou o defensor intransigente da justiça social tributária. Essa transfiguração política é o passaporte de Haddad para a vice, Vera. O alinhamento com a retórica de cobrar os super ricos dá a ele o selo de autenticidade petista que faltava e o solidifica como um nome que não apenas sucederá Lula, mas que manterá as bandeiras históricas do partido erguidas. Essa é uma preparação estratégica fundamental para que sua escolha como vice seja vista como natural, inquestionável e ideologicamente correta por todas as correntes do PT, garantindo a coesão necessária para a próxima década. Contudo, em política, sempre existe a necessidade de um plano B. O artigo sugere que, se a manobra do ROC com Alckmin não se concretizar por resistências ou inviabilidade política, a opção mais provável para Haddad é trabalhar nos bastidores como coordenador geral da campanha de reeleição. Esse plano B de coordenador de campanha, Vera, deve ser lido como uma posição de poder e não de rebaixamento. Ela é historicamente reservada aos homens de absoluta confiança e garantiria a Haddad o crédito inegável pela vitória de Lula, consolidando-o como o principal articulador político da próxima gestão. Isso o manteria na linha de frente da sucessão para 2030, longe dos riscos de uma disputa estadual em 2026. É uma forma de protagonismo nos bastidores que, embora não seja a vice, é suficiente para manter sua trajetória ascendente. A efetivação do ROC exige um timing e uma negociação extremamente delicados. Sua concretização depende de uma complexa teia de fatores, incluindo a anuência de Alckmin em trocar um cargo eletivo por um ministerial, a acomodação política do PSB, e principalmente o aval final de Lula para endossar um sucessor claro já em 2026, o que pode gerar ruídos políticos. É um jogo de risco calculado e alta política. Se o ROC for bem sucedido, Haddad garante a sucessão e Alckmin assume a gestão.
O mais importante é que essa manobra demonstra que a máscara da modéstia de Haddad esconde um estrategista político sofisticado. O ministro está usando sua posição na Fazenda para moldar sua imagem ideológica e, ao mesmo tempo, forçar uma manobra que o leva à posição mais segura e privilegiada para o futuro. O que o artigo nos mostra é que o PT, com essa articulação, busca a blindagem de longo prazo para o projeto. Ao garantir Haddad como vice, o partido se assegura de ter um nome jovem, ideologicamente alinhado e já testado nas urnas para liderar a próxima geração, resolvendo de forma estratégica o problema da transição pós-Lula. É a engenharia da sucessão sendo traçada com uma visão de longo alcance, Vera. A vice-presidência é o investimento mais seguro para o PT. O risco de uma disputa estadual incerta é ínfimo comparado à certeza de se eleger na chapa de Lula e se posicionar para a presidência. Essa manobra confirma que o foco da cúpula do PT é o plano nacional, a continuidade do projeto de poder e a manutenção de sua hegemonia no campo da esquerda. A grande conclusão que tiramos é que o destino de Fernando Haddad não será definido nas urnas estaduais de 2026, mas sim pelos movimentos estratégicos no xadrez da sucessão nacional. O rock com Alckmin é a jogada de altíssima política que tem o potencial de definir não apenas a composição da chapa, mas o futuro da política brasileira e a liderança do Partido dos Trabalhadores para a próxima década. Exatamente, Vera. A máscara do Haddad técnico foi substituída pela face do estrategista político polarizador que utiliza reveses para ascender. Se o rock será a jogada de mestre ou um blefe de alto risco, dependerá da articulação final entre Lula, Alckmin e o próprio Haddad. O tabuleiro está montado e a atenção de Brasília se volta para a complexa dança da sucessão no Planalto. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.